Bom, hoje nós vamos começar a trabalhar, certo? O conteúdo relacionado com genética. Então, a gente vai pegar a parte de introdução à genética. Essa parte inicial, tá? Deixa eu ligar o vídeo por enquanto. Tá? Essa parte inicial, ela envolve mais o conhecimento histórico da genética, como surgiu, quando surgiu, tá? Os principais nomes dentro da genética, tá? Porque todo mundo só atribui a genética a Mendel, tá? Mas Mendel, a ele é atribuída a genética clássica, tá? A genética mudou muito, evoluiu bastante após o Mendel, tá? Que é o que a gente chama de neomendelismo ou genética pós-mendeliana, tá? Então, nesse caso aí, a gente vai ver um remonte histórico de tudo o que aconteceu desde o descobrimento de células, o descobrimento do material genético, o descobrimento da função do material genético, tá? As interações entre materiais genéticos, a parte relacionada com a microbiologia, a parte bioquímica do material genético, tá? Que é justamente a parte relacionada com o DNA propriamente dito. Deixa eu admitir Halia aqui no Halia Fiani. Essa parte do DNA, da estrutura do DNA, tá? Que é aquela estrutura tridimensional em dupla hélices com as bases ligadas entre si e tal, que é o modelo de Watson e Crick, né? Aquele modelo que a gente já estudou, acho que no primeiro ano do ensino médio, se eu não me engano, que a gente viu que é uma dupla hélice, aí aquele negócio do emparelhamento da adenina com timina, citosina com guanina, tá? Então, tudo isso faz parte da evolução do estudo da genética, tá? Desde quando começou a se observar as características até hoje, quando nós já conseguimos implantar características ou selecionar características por meio de métodos muito, mas muito avançados, tá? E aí com isso vem clonagem, vem transgênicos, vem terapia gênica, vem tudo, tá? Então a gente vai trabalhar isso aí, certo? Aos poucos. Porém, para que a gente chegue lá na frente e fale de clonagem, de transgênicos, de como é feito e vocês entendam, tá? É necessário que a gente tenha pelo menos essa base, tá? Relacionada à parte histórica, digamos assim, da genética. Então, vou começar aqui o compartilhamento da tela. Deixa eu primeiro tirar aqui o meu vídeo, certo? A tela tá aparecendo legal aí para vocês? E aí, galera, a tela tá aparecendo legal? Tá legal, tá legal. Tá em full? Tá em full, tá em full. Beleza. Então vamos nós. Então a gente vai começar essa parte fundamentos de biologia molecular e os principais conceitos da genética, certo? Então, como eu disse a vocês, a genética clássica, a genética do cruzamento, aquela historinha das ervilhas, se é verde, se é amarela, se é lisa, se é rugosa, isso é atribuído ao Mendel, tá? Isso é a genética mendeliana, tá? Mas a genética moderna, a genética atual, ela teve contribuição de vários cientistas ao longo do tempo, tá? Então nós temos aí muitos caras que contribuíram com alguma parcela para chegar ao que se chegou hoje. Na realidade é o que nós chamamos de construção de conhecimento, tá? Então o Mendel foi o cara que deu o pontapé inicial, foi ele que disse, ó, começa desse jeito, eu descobri isso, beleza. E aí, após ele, alguns outros vieram e começaram a agregar mais conhecimentos à genética. De modo que, hoje, nós temos um conhecimento genético que é uma coisa fenomenal. Para vocês terem ideia, sequenciamento genético para fazer genoma e tudo mais, era algo que você demorava trocentos anos para poder fazer. Quando você fazia, por exemplo, um negócio bem moderno, e passava até naquele programa de TV do Ratinho, né? Que é aquele negócio do teste de paternidade, tá? Aqueles testes, eles eram feitos e demoravam Aquele negócio de semanas. DNA. Sim, demoravam semanas, até meses para poder ficar pronto, tá? Então, esse sequenciamento era um processo mais demorado.
Logicamente, com o avanço da ciência, isso foi ficando mais fácil. Hoje você faz uma coleta de material genético de manhã, certo? No final da tarde, tu já tem o resultado daquilo ali. Porque as técnicas utilizadas, elas são bastante modernas. Tanto que hoje a gente está passando por uma pandemia, que é a pandemia do coronavírus, tá? Em menos de 3 dias, depois que começou a coisa a ficar mais complicada, acho que foram 3 ou 4 dias, os caras já tinham o sequenciamento genômico completo do vírus. Tá? Então, hoje nós temos a genética molecular, essa genética moderna, bastante avançada. Tá? Mas para que se chegasse ao que se chegou hoje, foi necessário, ao longo do tempo, muito estudo, certo? Desde Johann, né, que escreve-se Johann e lê-se Johann Gregor Mendel, né, que era um monge agostiniano, que fazia seus experimentos dentro do próprio mosteiro. Tá? Ele, na realidade, cultivava ervilha para o consumo dentro do mosteiro. E aí o que acontece? Ele começou a observar, como era curioso, começou a observar as características das ervilhas. Umas eram lisas, outras rugosas, algumas nasciam verdes, outras amarelas e tudo mais. E ele começou a se questionar por que existia aquela variedade de características nas ervilhas. E aí Mendel começou a ver posição da flor, começou a ver o tipo de semente, o tipo de vagem, se era inflada, se era murcha, se a semente era lisa ou rugosa, a cor da semente, se era amarela ou verde. E foi começando a traçar padrões dentro de um contexto matemático para vocês verem que não tem para onde, não tem de jeito nenhum como fugir da matemática. Por quê? A genética, ela segue um padrão matemático, tá? A genética mendeliana. E aí, Mendel, ele viu um padrão matemático naqueles resultados que ele tinha, que ele obtinha por meio das suas observações. Ok? Então, vamos lá. Então, o que é a genética? A genética em si, tá? Vai ser o ramo ou a área da biologia que vai estudar as leis da transmissão dos caracteres hereditários, tá? Então, isso aí a gente já viu quando estava vendo não, a gente ainda não viu a parte de evolução, Lamarck e Darwin, não vimos. A gente vai ver, dentro do contexto de evolução de Lamarck e de Darwin, tá? Que o Darwin ele se apoiou um pouco na genética para poder, de alguma maneira, fundamentar o evolucionismo. Tá? Enquanto que o Lamarck falava sobre transmissão de características adquiridas, o Darwin ele já falava do contexto da genética, mesmo sem saber o que era a genética, porque até então não se tinha conhecimento genético nenhum. Mendel ele veio posteriormente ao Darwin, tá? Mas o Darwin já apontava para esses fatores que levavam à transmissão de características. Além das leis da transmissão, propriedade das partículas que asseguram essa transmissão. Isso aí é a definição básica que tem lá no dicionário Aurélio, tá? Então, basicamente, o que é que eu vou estudar? Como as características elas são transmitidas, tá? E se existe algum tipo de interação diferente na forma de transmissão dessas características. Porque a gente vai ver a dominância completa, a dominância incompleta, a codominância, tá? Genes complementares, herança quantitativa. Além de tudo, a gente também vai ver as variações, digamos assim, que são aquelas interações que fogem às regras da genética. Aí a gente vai ver como que acontece tudo isso. Mas vamos devagarzinho, vamos começar aqui, vamos ter essa base e a partir dessa base a gente vai fazer uma construção de conhecimento aí com vocês, certo? Então a genética clássica, né, que é a genética de Mendel, ele viveu entre 1856 e 1000, ou melhor, ele desenvolveu as suas teorias entre 1856 e 1865, tá? E a teoria da genética moderna de Watson e Crick, que foram os caras que conseguiram desenvolver ou conseguiram chegar, digamos assim, à estrutura molecular do DNA, essa forma tridimensional de dupla hélice e tal, é o modelo chamado de modelo de Watson e Crick. Inclusive, eu não lembro qual dos dois, mas parece que um deles morreu, certo? E os dois, até alguns anos atrás, os dois eram vivos. Tanto que aqui tem uma foto, né, do lado direito, dos dois em 1953 e do lado direito, do lado esquerdo, melhor dizendo, a foto dos dois
em 1953 e do lado direito a foto dos dois atualmente. Pela idade, vou supor que os dois morreram. Não, um deles morreu. Eu não lembro qual deles, mas tem um que ainda está vivo. Bem, deve ser o Mendel, porque tem duas datas ali. Não, Mendel, na realidade, essas duas datas aí são as datas que ele fez os seus experimentos. Foi entre 1856 e 1865, tá? Então foram 9 anos de experimentos, tá? Para que ele chegasse às suas conclusões. Para vocês terem ideia, a genética não surgiu do dia para a noite, tá? Um cara passou 9 anos olhando ervilhas, cruzando ervilhas, observando as características das ervilhas. É muita paciência, é paciência de um monge mesmo, né? E aí ele conseguiu, através dos seus experimentos, chegar a algumas definições relacionadas com transmissão de características, tá? Então, taxonomia e evolução. A gente não tem como falar de genética sem falar de taxonomia, que é a classificação dos seres vivos. Acho que vocês viram isso com o Caio, certo? E a evolução, propriamente dita, que é justamente as mutações genéticas que acarretam no aparecimento de novas características, tá? Então, a taxonomia vai classificar os organismos, tá? De acordo com suas semelhanças e diferenças. Só que... Professor, pesquisei aqui rapidinho e o Watson ainda tá vivo. Um dos dois morreu. Eu disse que eu não lembrava o qual. Eu acho que... Enfim. Então, a classificação vai ser, basicamente, eu organizar os indivíduos de acordo com suas semelhanças e diferenças. Tá? Acho que isso aí vocês viram lá com o Caio na taxonomia. Sendo que a taxonomia tradicional, tá? Que é o sistema de classificação de Linneu, levava em consideração apenas as características dos indivíduos, o que ele conseguia observar. Então, as características anatômicas e fisiológicas. Tá? Daí, com a chegada da genética, tá? E com a chegada da evolução, primeiramente a evolução, né, que veio com o Darwin, e depois a genética, que veio com o Mendel, foi se aumentando, digamos assim, a quantidade de características que eram utilizadas para poder classificar esses indivíduos. E aí não só a parte anatômica e morfológica, mas a parte relacionada à hereditariedade, que é a parte genética, e a parte da ancestralidade, que é a parte voltada para o evolucionismo, tá? Então, Linneu, ele desenvolveu essa teoria da taxonomia, ou desenvolveu a taxonomia em si, que é uma ciência, certo? E aí, junto à taxonomia, foi colocado um pouco de evolução e um pouco de genética, tá? E aí, hoje, nós temos o que nós chamamos de sistemática filogenética, que é justamente a maneira ou o método mais moderno e mais atual de se classificar os organismos vivos. Eita, pulou 2. Então, em relação à hereditariedade, a genética clássica, tá? Então, na genética clássica, a gente vai ter a unidade fundamental da hereditariedade, tá? O processo de hereditariedade, ao mesmo tempo em que mantém semelhanças, também originam mudanças. Essas mudanças, elas vão ser a interação entre o material genético dos progenitores, tá? Então, a gente sabe que em uma reprodução sexuada, você vai ter uma combinação de material genético de dois indivíduos distintos, dois indivíduos diferentes, tá? Essa combinação dos indivíduos diferentes pode ou prevalecer a característica de um, ou prevalecer a característica do outro, ou ainda pode haver uma interação entre essas duas características, formando uma característica completamente nova, tá? Por isso que, por exemplo, se nós nos olharmos, tá? Nós vamos ter parte das nossas características semelhantes ao do nosso pai, parte das nossas características semelhantes à da nossa mãe, e parte de nossas características que não parecem com nenhum dos dois, porque são características únicas nossas, mas que, ao mesmo tempo, é proveniente da interação das características de ambos, tá? Então, indivíduos de uma espécie são semelhantes com diferenças. Não sei se vocês entendem o que ele quer dizer aí, tá? Entre si também causadas por genética. Por que indivíduos de uma espécie são semelhantes? Se nós nos olharmos anatomicamente e fisiologicamente, nós somos completamente iguais, tá? Nós temos 2 braços, 2 pernas, um coração com 4 cavidades, 2 olhos. Então, nossa estrutura básica corpórea, ela é igualzinha, a quantidade de ossos que a gente tem é a mesma, certo? Os órgãos que a gente vai ter
são os mesmos, mas, ao mesmo tempo, nós somos diferentes. Por quê? Porque nós podemos ter sistemas reprodutores diferentes, por exemplo, aí já há uma diferença entre homens e mulheres, tá? Sei lá, cor da pele, cor do cabelo, estatura, biotipo, tudo isso vai mudar de um indivíduo para o outro. Então, todos os indivíduos de uma espécie são semelhantes porque ele tem um conjunto de características que definem aquela espécie, tá? Mas também são diferentes porque cada indivíduo vão ter suas características próprias, ou seja, cada característica que vai torná-lo único e individual, tá? Na genética moderna, a gente vai levar em consideração os fragmentos de DNA, que no caso são os genes, tá? Que codifica as proteínas. E aí eu posso pegar, alterar esse gene, eu posso suprimir esse gene, eu posso potencializar esse gene, eu posso replicar esse gene. Então, na genética moderna, teoricamente, tudo é possível, geneticamente falando, certo? Então, você pode inserir ou retirar características dos indivíduos na hora que você quiser, porque você já sabe qual é a característica, você já sabe qual é o fragmento de DNA responsável por aquela característica, e aí você pode retirar aquele fragmento de DNA e inserir em algum lugar que você acha que tenha algum tipo de viabilidade, certo? Um textozinho que data de 200 anos depois de Cristo, certo? Relata a decisão do patriarca Rabi Judá, que isenta o terceiro filho de uma mulher de ser circundado, quando seus dois primeiros filhos morreram de hemorragia depois da circuncisão, tá? Então, os rabinos constataram que tais hemorragias ocorriam unicamente em certas famílias. Então, a circuncisão, certo? Se vocês pegarem um pouco de história, né? A circuncisão já era feita para poder fazer aquela questão de vou me reconciliar com Deus, aquela coisa, coisas religiosas, Uma tá? aliança, era uma aliança. Exatamente. Então, você refazer a aliança. E aí, o Rabi Judá, ele teve o primeiro filho e aí foi circuncidado, ele morreu de hemorragia, tá? Teve o segundo filho, foi circuncidado, morreu de hemorragia. O terceiro filho dele, quando nasceu, tá? Ele isentou da circuncisão. Por quê? Porque ele constatou que a circuncisão em algumas famílias, tá? Ocasionava essas hemorragias que gerava morte. Então, de alguma forma, ele já começou a se ligar que tinha alguma característica hereditária, já tinha alguma coisa que as crianças já nasciam com ela que causava essa hemorragia. Então, ele não sabia o que era, mas ele já estava aplicando um conhecimento genético de hereditariedade. Por quê? Porque se o primeiro teve e o segundo teve, provavelmente o terceiro também vai ter, certo? Então, é aí aonde a genética ela começa a explicar o que aconteceu, tá? Então, lá na frente a gente vai ver alguns fatores genéticos que podem ter desencadeado isso aí. Antes de 1860, tá? O período que souberam que as células vinham de células, tá? É a teoria chamada de hominis célula-célula, tá? De Rudolf Virchow, tá? Então, uma célula é originada a partir de outra célula pré-existente. Para nós hoje, isso é uma besteira. Simples demais. Vocês aprendem isso no fundamental, tá? Lá no 7º ano, eu acho, 8º ano. Mas, em 1860, isso aí era discutido nas academias de ciência. Só os caras que eram muito topzera na ciência que discutiam isso aí, tá? Então, em 1665, isso aí a gente já falou lá no primeiro ano, Robert Hooke descobriu a célula, que na realidade não foi a célula. Ele descobriu pequenos espaços vazios, que era, na verdade, cortiça de vegetal, e ele observou células mortas, mas enfim, foi atribuído a ele a descoberta da célula, certo? Em 1680, Anthony van Leeuwenhoek, ele analisou pequenas gotículas de chuva e descobriu micro-organismos nessas gotículas de chuva, tá? Em 1833, Robert Brown, ele descobriu o núcleo celular, apesar de não saber até então qual seria a função do núcleo celular, mas descobriu, certo? E aí já começou aquela diferenciação entre procariontes e eucariontes, tá? Entre 1835 e 1839,
Hall, certo? Hugo von Hall, ele descreveu a divisão celular, a mitose, certo? Que é o processo pelo qual as células aumentam em número, certo? Em 1858 teve a queda da geração espontânea, tá? Que foi justamente o Rudolf Virchow com a teoria Omnis Cellula e Célula, tá? E o Louis Pasteur também contribuiu com aqueles experimentozinho lá do pescoço de cisne que fervia o caldo e aí matava os micro-organismos e tudo mais. Enfim, a gente também já falou sobre isso aí, tá? E em 1859 o Charles Darwin veio com A Origem das Espécies, né? Que foi o seu livro que trouxe, digamos assim, uma luz o fato de onde vieram as espécies, como as espécies são hoje, como elas eram, tá? Porque houve a mudança, tá? Então, o Darwin, ele explicou tudo isso aí, apoiado em algumas teorias genéticas que, na realidade, ele não utilizou o termo genética. Como eu disse a vocês, a genética, ela surgiu em 1860 a partir dos experimentos de Mendel, certo? Mas, mesmo assim, muita gente já utilizava-se desse conhecimento sem nem ter ideia do que era. Então, entre 1860 e 1900, tá? Então, eu tenho a publicação do trabalho de Mendel, a descoberta dos cromossomos e o comportamento dos cromossomos, tá? Então, publicado o trabalho Experimento em Hibridação de Plantas, tá? Em 1865, que é do Johann Gregor Mendel, ou do Mendel, certo? A função do espermatozoide e do óvulo, tá? E a formação do zigoto, ela vai ser descrita, tá? Apareceu uma mensagem aqui de menos de 10 minutos, mas aí a gente tá aí. Então, isso aí foi descrito por Hetwin, certo? Entre 1879 e 1885, tá? É descrito o corpúsculo cromossômico, tá? William Fleming, tá? Ele, em 1842, ele descreveu o corpúsculo de Barr, que é justamente o cromossomo feminino X, um dos, né, que fica completamente condensado e fica sem funcionalidade, digamos assim, tá? E em 1883, Hooks, ele descreveu os corpúsculos, tá, que são os cromossomos, dentro do núcleo eram os portadores dos fatores hereditários, tá? Esses fatores hereditários hoje nós chamamos de genes, tá? Então, para vocês verem que não é um negócio que surge do dia para a noite, tá? Entre 1860 e 1900, muita coisa se desenrolou, muita gente foi pesquisar, cada um contribuiu com uma parte do conhecimento para que a gente chegasse ao que nós temos hoje como conhecimento dentro da genética, tá? Então, havia estruturas individuais, essas estruturas são os cromossomos, passados de uma geração para outra, a despeito do seu desaparecimento entre as divisões celulares, tá? Isso aí ele está falando de divisão celular, mitose, meiose, certo? Então, em um determinado momento da divisão celular, os cromossomos eles se condensam, espiralizam e você consegue ver, tá? Em um determinado momento, quando eu tenho a eucromatina, lembra que a gente falou na aula passada, acho que foi na aula passada mesmo que a gente falou de eucromatina, heterocromatina, e eu disse, gente, preste atenção nisso aqui que a gente vai precisar desses conhecimentos. Então tá aí, certo? Então na forma de eucromatina eu não consigo ver o material genético porque ele está descondensado e por estar descondensado ele vai ficar pouco visualizável, tá? Mas quando começa o processo de divisão celular, começa a ocorrer a condensação cromossômica. E aí eu vou ter a heterocromatina. Ela vai estar mais condensada, os cromossomos ficam mais visualizáveis, tá? Daí, a hereditariedade está baseada exclusivamente no núcleo, tá? Em 1887, previu a ocorrência da divisão reducional, hoje chamada de meiose. Então, até então, tinha-se a ideia da mitose, sabia-se que o núcleo se dividia, mas até então conhecia-se a mitose, que é a divisão equacional. E aí, a partir de 1885, Weismann, tá? A gente geralmente utiliza só o sobrenome, tá? Nas ciências, todo mundo é conhecido pelo seu sobrenome, tá? Ele conseguiu mostrar que dentro de uma divisão celular, a quantidade de material genético poderia diminuir, tá? Era o que acontecia nos gametas, tanto masculino quanto feminino,
tá? Depois, quando os gametas se uniam, ele restabelecia a diploidia, ou seja, eu tenho 23 cromossomos no espermatozoide, eu tenho 23 cromossomos no óvulo, e quando os dois se juntam na fecundação, na fertilização, ocorre o restabelecimento dos 46 cromossomos, ou seja, os 23 pares, tá? Então, o August Weismann, ele foi o primeiro a sugerir o contexto da meiose dentro dos processos de divisão celular, certo? Em 1888, tá? Waldeyer, ele parou de chamar as estruturas individuais, que assim eram chamadas, ou os corpúsculos individuais, como eram chamados, e começou a utilizar-se o termo cromossomo. Tá? Então, em 1888, tá? O Waldeyer, ele utilizou o termo cromossomo e até hoje esse termo ele é utilizado, certo? Aí é um pouquinho sobre o tamanho de células, certo? Em nanômetros, em micrômetros, em centímetros, milímetros, tá? Então, os átomos, eles são medidos em nanômetros, tá? Em frações de nanômetros até, certo? Os lipídios, as proteínas, tá? Vírus, eles também têm um tamanho em torno de 100 nanômetros, tá? Células já estão em micrômetros, ou melhor, organelas, perdão, já estão em micrômetros, tá? Então, um cloroplasto, por exemplo, ele vai estar em torno de 1 micrômetro. Uma célula completa vai estar em torno de 100 micrômetros. Então, já são estruturas maiores, tá? Um ovo de peixe, por exemplo, tá? Ele já é em milímetros, já tem 1 milímetro, tá? E aí, os organismos em si vão ter tamanhos maiores, né? Os multicelulares, e aí a coisa vai ganhando maiores proporções. Aí estão alguns tipos celulares, tá? Cada um tem uma forma e função diferente. Então, mas todas elas, à exceção das hemácias, logicamente, que não têm núcleo, são anucleadas, mas todas elas têm um material genético. O material genético carrega as informações desses indivíduos e essas informações podem ser passadas para os descendentes, principalmente no que diz respeito aos indivíduos unicelulares que reproduzem-se por meio assexuado, já que eles formam cópias idênticas, tá? As estruturas celulares, tá? Que para nós o que importa mais aqui é o núcleo, tá? Especificamente no núcleo o material genético e especificamente no material genético as características que esse material genético vai carregar e que pode passar para os seus descendentes. Entre 1900 e 1944, tá? Então vai ter o florescimento da genética. O interessante, tem um videozinho que fala sobre a vida do Mendel. Eu vou ver se eu encontro ele e mando o link lá no grupo para vocês. O Mendel, ele publicou em 1866 o seu livro, tá? E não teve nenhuma repercussão no mundo científico, porque ninguém entendia o que Mendel queria falar. Todo mundo, quando foi assistir a palestra do Mendel, pensava que ele ia falar sobre história natural, sobre botânica, sobre reprodução de plantas, mas ele começou a falar sobre matemática lá, dizendo as características, os fatores que faziam as características aparecer e tal, e ninguém entendia. Mendel, ele era um cara que estava muito, mas muito, muito à frente do seu tempo. Tanto que o seu trabalho, tá? Ele só foi entendido, digamos assim, tá? Em 1900. Olha só, ele publicou o seu trabalho em 1866. Em 1900, tá? 3 grandes cientistas, eles conseguiram decifrar o que o Mendel ele queria explicar. Então, o que um único homem conseguiu fazer, estudar, observar e concluir, foi necessário 3 para poder explicar à comunidade científica. Tá? Isso em 1900, entre 1866 e 1900, foram 44 anos que o trabalho de Mendel, a genética, surgiu e ficou meio que esquecida. Tá? 1903, tá? Sutton, ele justifica as leis de Mendel para a descoberta dos genes, tá? E mostra que os genes estão nos cromossomos. Então, já se sabia da existência dos cromossomos, já se usava o termo cromossomo e agora já se colocou os genes dentro dos cromossomos, tá? Em 1913, ocorreu a criação do primeiro mapa gênico, tá?
Sturtevant, ele estudando as mosquinhas, né, a Drosophila melanogaster, que são a mosca doméstica, ele faz um mapa gênico e essa palavra gene, que hoje a gente usa o termo gen, tá, sem o E, ele ficou marcado e não mais saiu do contexto genética, tá? Johansen, entre 1857 e 1927, ele determinava o desenvolvimento de uma característica específica, tá? Ele, ainda se referindo ao gene, ele falava que era um elemento físico, era uma estrutura da partícula, tá? E essa estrutura determinava o desenvolvimento de uma característica específica. E a gente sabe que os genes estão associados a características específicas e únicas em cada indivíduo, tá? Os indivíduos possuem aos pares, um herdado do pai e outro da mãe, e os transmitem aos seus filhos. Então, aí ele explica de maneira mais simples e rápida, tá, o princípio básico da hereditariedade, certo? Então, a gente tem muito pano para manga. Essa ainda é uma das poucas aulas que a gente vai trabalhar dentro do contexto de genética, certo? Temos menos de 1 minuto para a aula finalizar, tá? Então, hoje nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho desse contexto, desse remonte histórico que a gente precisa fazer para poder entrar na primeira lei de Mendel, na segunda lei de Mendel, certo? Eita, o sol tá batendo aqui. E aí a gente entender lá na frente o que está acontecendo, por que aquela característica surgiu, por que não surgiu, certo? Então, por hoje nós vamos ficando por aqui. Próxima sexta-feira estamos juntos novamente, beleza? Valeu vocês, beijo, bom final.